Olá, eu sou André Martins, repórter de Brasil e Economia da Exame, e esse é o Exame Infra, seu podcast que discute o presente e o futuro da infraestrutura brasileira. Ao meu lado está Maurício Malanconi, presidente e fundador da Suporte. Tudo bem, Maurício? Graças a Deus, André, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. E no programa de hoje recebemos Venilton Tadini, que é economista, mestre pela USP e presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, a ABDIB. Tudo bem, presidente? Muito obrigado por ter aceitado o convite da Exame para discutir a infraestrutura brasileira. Olha, muito obrigado pelo convite, bom dia a vocês aí. Para nós é uma satisfação estar aqui e poder transmitir um pouco daquilo que dentro da entidade nós discutimos com mais de 100 associados e que são a grande estrutura viva que movimenta os investimentos da infraestrutura. Então, André, Maurício, é um prazer estar aqui com vocês e acredito que podemos fazer uma boa conversa para transmitir àqueles que vão nos assistir, nos ouvir, terem dados e informações importantes para que conheçam com mais profundidade a importância e os desdobramentos aqui da atividade do setor. Ótimo. Eu queria começar, a gente está num ciclo de crescimento de investimento em infraestrutura, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho da estrutura da Abdib e como ela é importante dentro desse cenário que a gente está ainda aquém do que precisaria para realmente se tornar um país desenvolvido, mas a gente está num crescimento de investimento em infraestrutura, então queria que o senhor detalhasse um pouquinho da estrutura que vocês têm hoje, quantidade de associados e o papel que vocês exercem nessa discussão. Perfeito, André. A Abdib é uma entidade que está completando esse ano, completou 70 anos. Ela iniciou em maio de 55, basicamente eram fabricantes de equipamentos sob encomenda que atendiam às indústrias de base. Então, ela, inclusive, tinha o seu nome, era a Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Indústrias de Base, e, ao longo dos anos, com o crescimento desse segmento, e, por outro lado, depois da crise da dívida e da nossa situação inflacionária, nós começamos a trabalhar para o aumento da participação privada na indústria de base e na infraestrutura. Então, a partir de meados dos anos 90, começou todo um processo de criação de agências reguladoras. Nós tivemos a regulamentação do artigo 175 da Constituição, em que você regulamentava a participação e a concessão de serviços para iniciativa privada, e ali nós começamos um movimento natural, aonde foi nos alinharmos com aqueles que seriam investidores, mas que na época ainda eram os grandes construtores, né? Então, a Abdib começou efetivamente a participar diretamente da infraestrutura nesse período, né? Em 96, 97, ela trocou seu nome para a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, e aí entraram as grandes construtoras, entraram os escritórios de advocacia que estudavam parte de regulação, da questão de contratos agora, que não era só garantia pública, para investimento também que seria feito por algum ente oficial de crédito também público. Aí fica fácil a garantia, mas quando quem está investindo tem que prestar garantia ao privado e quem está dando dinheiro é o público, a relação contratual, o contrato de concessão, o processo que vai culminar com o privado entrando, que é você preparar o modelo, edital de licitação e assim por diante. Então, hoje, o escritório de advocacia desempenha um papel importante na Abdib, como também as empresas de consultoria, as grandes estão lá. No ciclo recente, principalmente depois da Lava Jato, houve no Brasil uma aceleração da saída inicial das construtoras dos grandes projetos e a entrada dos fundos de investimento, que hoje são importantes, que fazem parte da Abdib também, esses fundos, e participam do nosso conselho. E, junto com eles, também, no período mais recente, entraram as seguradoras e resseguradoras, e isso completa toda a estrutura de geração de valor da infraestrutura. Para vocês terem ideia, são nossos sócios o BNDES, é nosso sócio a Caixa Econômica Federal,
os grandes instituições que tratam de questões dessa natureza, né? Eu falei dos bancos oficiais e bancos privados, e isso permite à ABDIB ela não tratar da infraestrutura para ter uma lógica de beneficiar X, Y, Z. A lógica é de apoiar aqueles projetos que têm importância sistêmica para a redução de custo e aumento da competitividade, e nós, nesses segmentos, a gente tem discutido com todos esses players, e isso possibilita uma cultura importante para efeito da gente ter aprimorado não só as questões de naturezas contratuais e regulatórias, mas como também da previsibilidade para os investimentos e, com isso, atrair os recursos. Presidente, a ABDIB criou o Livro Azul da Infraestrutura, né, que mapeia centenas de projetos estruturantes. Uhum. Como esse documento evoluiu e qual é a importância dele hoje? Perfeito. É engraçado, porque nós tínhamos dentro do nosso conselho, a ABDIB ela tem um conselho de administração que tem 25 CEOs de empresas que participam dos vários setores. O conselho reflete justamente a composição dos agentes que fazem parte dos segmentos da infraestrutura. Então, ali você tem o pessoal de saneamento, o pessoal de energia elétrica, o pessoal de ferrovias e assim por diante, o pessoal dos fundos, escritório de advocacia, consultoria. E houve, no planejamento estratégico, alguns anos depois que eu entrei, a gente notava uma deficiência na forma de levar a discussão da infraestrutura, que a ABDIB fazia eventos anuais sobre infraestrutura em Brasília, e a ABDIB está fisicamente localizada em São Paulo. Sim. Então, eu lembro até que alguns colegas falavam, a gente precisa despaulistizar a ABDIB, a gente precisa fazer o trabalho que é feito mais diretamente aqui, mas que a gente consiga atingir outras regiões. E assim foi feito. O nosso primeiro ABDIB Fórum Regional de Infraestrutura foi feito em Teresina. Na época era o governador Wellington Dias, eles foram o anfitrião, ia ter uma reunião do consórcio Nordeste, aproveitaram lá já 8 governadores que estavam, e a gente fez, no dia seguinte, a reunião do consórcio, que estavam lá os governadores, para participar desse fórum que nós fizemos em 2018, se não me falha a memória, foi o primeiro que nós fizemos, 18 ou 19. Agora não lembro bem, mas é um desses 2 anos. Mas o importante é que foi um sucesso absoluto, mais de 300 pessoas que nós reunimos, e esse fórum ele tratava de assuntos gerais da infraestrutura, tratava de questões de natureza dos estados da região em interface com o governo federal. Então, trouxemos todos os governadores, todos os secretários de governo daquela região para apresentarem seus projetos, os governadores mostrarem qual era a atratividade dos seus projetos, do seu estado, daquela região, como é que estava preparado do ponto de vista jurídico para fazer PPPs, para contrapartida de recursos nos projetos de infraestrutura. E isso ocasionou um contato muito grande com os secretários que trabalhavam nos vários estados, seja em PPP ou do planejamento, e a gente propôs para eles que, se nós tivéssemos as informações dos projetos da região, nós conseguiríamos trabalhar para aquele evento fazendo um caderninho específico, não só dos dados socioeconômicos e de infraestrutura da região, mas de cada um dos países, cada um dos estados, e também faríamos, com a ajuda deles, pegando as informações e analisando, o conjunto de projetos de cada estado e da região. E ali foi feito o primeiro book regional, que foi do Nordeste. Depois, no ano seguinte, nós fizemos com o governador Hélder Barbalho o do Norte, onde tivemos oportunidade também de participar da reunião do Conselho Legal da Amazônia, fazendo a mesma época, porque você conseguia juntar todos os governadores, e fizemos a mesma coisa. A partir desses 2, nós já estávamos com informação de
cerca de 16 estados. Falei, gente, agora nós temos que escolher. Ou nós vamos ficar aqui na situação Maísa, que é Meu Mundo Caiu, ou vamos para o modelo Xuxa, que é o Criança Esperança Só Depende de Nós. Vamos completar essas informações e fazer um geral. E aí foi que nasceu o primeiro livro azul, que contempla o país todo, pega informações não só do governo federal, o PPI é grande parceiro, nós temos até um termo de cooperação com eles, mas também de todos os estados da federação e alguns outros municípios relevantes. Para vocês terem ideia, todo ano nós fazemos um evento que chama BDIB Experience, onde o que é apresentado ali é atualização do livro azul, e onde é discutido não só o ano em curso que está encerrando, mas também a partir de novos projetos que entraram e de projetos que saíram, qual que é a perspectiva futura que nós projetamos 4 anos os projetos que estão ali. E nós temos ali projetos que vão ser licitados para iniciativa privada. O livro azul que ainda está em curso, ele tem 495 projetos no Brasil todo, federal, estadual e de alguns municípios, e esses investimentos só privados, que serão licitados, alguns já foram, né, porque foram, né, são 750 bilhões. Então, isso que não tínhamos no passado, que é você ter uma consolidação dessa natureza, em que dá para o investidor o estoque de projetos, porque ali não entra projeto fumaça nem fantasma. Ele passa pela gente antes. E mais, o que eu digo pela gente é porque eu tenho os principais investidores de rodovia, de ferrovia, de portos, de aeroportos. Então, se for fake news, não entra no livro. Tem que mostrar, porque no passado a gente fazia isso. Fazia relação, 3 páginas de projeto, e ia dizer no exterior que nós tínhamos um programa, né? Isso, só para vocês terem ideia da seriedade desse trabalho, nós temos um acordo com o Itamaraty e que ele é distribuído por 17 representações comerciais do Brasil no exterior, o Livro Azul, e ele é feito em português, inglês, espanhol e mandarim. Isso está no nosso site. Então, não é por falta de idioma, tá certo? E, a bem da verdade, esse Livro Azul, que no início ele se iniciou juntando informações das partes, hoje ele sai de uma planilha eletrônica aonde são sistematicamente atualizados os dados de todos os projetos, e qualquer a gente conversou com o pessoal da USP, da GV, para ver que informação que é importante também para elaborar estudo. Então, você pode acessar ali um projeto pelo valor, pelo setor de atividade, pelo ente federativo, e é constantemente atualizado. Então, tem um sistema, ele é de uma plataforma eletrônica, onde, num momento do ano, a gente faz um cross-section, tira a foto e imprime o Livro Azul. Ótimo. Presidente, desses 750 bilhões que o senhor comentou, o que você tem de foto do momento, assim, que você pode comentar do que... Você falou assim, muitos já até saíram, alguns já saíram nesse ano, e o que ainda está por sair, assim, dos grandes projetos? Não sei se o senhor consegue citar para a gente. Vamos lá. Eu tenho justamente aqui numa página que ele abre as informações não no nível de projeto, mas pelos segmentos de atividade, tá certo? Então, por exemplo, eu posso dizer a vocês que o programa do governo federal, um dos maiores que tem, o de rodovias, todos que estavam previstos até 2025, eles praticamente estão licitados. Então, agora ainda temos 2026, a relação de projetos que serão licitados. Eu não estou com ela aqui agora, mas o que eu quero dizer é que a parte importante de rodovias federais prevista para 25, o que vai acontecer? Ela vai sair daqui
e certamente você vai trazer aquilo que está sendo projetado de 26 para frente para o governo federal. Agora, é importante que nós saibamos que do governo federal, nós saímos de um nível de participação privada da malha rodoviária pavimentada federal, nós saímos de 13%, já passamos de 20%, 13% por volta de 2022, 2023, já passamos de 20%, e ao final de 2026, muito provavelmente a gente vai ter ultrapassado mais de 30% de transferência da malha pavimentada federal. Exemplos de projetos que estavam previstos em 2005, que saíram, por exemplo, de estados. O trem Intercidades, aqui do estado de São Paulo, projeto enorme. O próprio túnel Santos-Guarujá, né? Vários projetos que a gente tem visto do governo de Minas, de rodovias também, e da parte de outros segmentos de atividade, como a gente tem visto rodovias também do Mato Grosso em andamento. Paraná. Sem contar a parte que é um segmento que tem crescido muito desde 5 anos atrás, do novo marco regulatório de saneamento, onde nós tivemos vários estados, inclusive o próprio Pará, inclusive alguns projetos do Rio Grande do Sul, a parte efetiva de Alagoas, na continuidade, coisas que foram de fato licitadas e que, logicamente, tanto o BNDES quanto Caixa, né, no fundo lá da Caixa, e do BID, você tem uma série de programas ainda que serão licitados a partir do ano que vem. Agora, efetivamente, se nós abrimos investimentos por setor de atividade, é uma coisa impressionante a questão do saneamento, porque nós praticamente saímos de um nível de investimento nesse segmento de cerca de 17, 18 bilhões ano, e nós já atingimos em 2004 31 e acreditamos que em 2025 a gente ultrapasse 40. O que significa dizer que nós não acreditamos que vamos atingir a universalização como previsto na lei em 2033, mas certamente mais 4, 5 anos à frente, tá. E a gente vai ter feito em 7 anos, muito provavelmente, o que não fizemos em 70. Então, essa para nós, e você veja o crescimento. Curva, como ela efetivamente ela se torna íngreme aqui a partir de 2022, de 21, 22, e mais, com uma participação privada forte, né? A infraestrutura como um todo, ela tem crescido de uma forma impactante desde 2021, né? E com uma participação privada que atinge em 24, 25, cerca de 83% dos investimentos. Muito diferente do ciclo anterior, onde o pico foi 2014, que a preços de 2024 aqui, nós teríamos um pico de 240 bi. Então, em 2024, já atingimos 260 bi. Foi a primeira vez que ultrapassou aquele pico de 2014, com uma diferença. Aqui, a participação privada é muito maior. E continua. Agora, por outro lado, tem segmentos que precisam de participação maior desse setor público, né? E aí é importante dizer que, durante o período em que prevaleceu a regra do teto de gastos, nós estávamos no nível de 35, 36 bi de setor público geral. Aí nós passamos, em 2023, para um nível de cerca de 45, 50 bi, que ainda é baixo. Para entrar em ferrovias, por exemplo, com PPP, precisa ter dinheiro no orçamento. E, infelizmente, ainda não temos o adequado. O presidente, deixa eu só, voltando a um pouco desse livro azul, Pois não. mas a gente sempre diz aqui, eu e o André,
o Luciano também, o número mágico de investimento de 4% do PIB. Sim. Esse pipeline que vocês, através da associação, vão criando, né? Esse pulmão de projetos, vamos Sim. chamar assim, eles já garantiriam, caso viesse a mercado, chegar no patamar de investimento de 4%? Eu acredito que não no curto prazo, mas a médio prazo é possível que sim, porque esses 4 e pouco por cento, nós estamos falando de uma necessidade de recursos de investimento de cerca de 500 bilhões. Ora, se em 2024 nós investimos 260, o hiato é 240 bi. Então, nós teríamos que aumentar 240 bi. E nós estamos aumentando, vai chegar a 280, 290, exemplo. Mas a gente teria que chegar a 500 bi e mantê-lo por 10 anos, 10 anos, né? para a gente sair de uma situação de estoque de infraestrutura de 35% e ter como um país robusto que necessita as mudanças estruturais que o país necessita, para que ele chegue a 55%, 60% de estoque. Aproveitando assim, o que aprendemos ao longo desses últimos ciclos que a gente não pode repetir para manter esse patamar? É por isso que eu estou no modelo Xuxa aqui, essa esperança, né? Eu acho que a sua pergunta é fundamental, porque nós não chegamos nesse ciclo por ações particulares de fulano, beltrano, cicrano. O que houve foi uma curva de aprendizado em função das dificuldades e dos erros cometidos no passado. E, logicamente, cometeu mais erros quem iniciou o processo. Sim. Né? E o que nós aprendemos nessa questão? A primeira coisa é que nós temos uma capacitação que se compara aos melhores players do mundo, que é no que diz respeito à estruturação de projetos. Né? Eu acho que um fato que possibilitou isso foi, em primeiro lugar, a mudança de governança no setor público que permitiu a interação dos vários agentes. Né? Se tinha anteriormente uma certa rigidez, uma certa afastamento, um certo ranço entre o regulador, o fiscalizador, aquele do executivo que estava estruturando e também trabalhando no investimento. Então, eu diria para você que o grande divisor de águas desse processo foi a criação do Programa de Parceria de Investimento, o PPI, né, em 2017. Isso possibilitou você ter uma maior articulação entre as agências reguladoras, o executivo, os órgãos de fiscalização e controle, o TCU, né? E com isso você também teve, participando desse programa, os bancos oficiais federais, os vários ministérios em nível de ministro e subordinado a presidente da República. Né? Isso foi fundamental para você dar uma coesão nesse programa, a exemplo do que tinha sido feito em novembro no início das privatizações, quando você criou o PND. Eu chamaria o PPI o irmão gêmeo do PND, porque ele falava de concessões, mas, a rigor, você conseguiu, com um nível de articulação que efetivamente deu mais segurança para o desenvolvimento dos projetos através do PPI. E questões que são absolutamente fundamentais, né? Com isso, você, pela primeira vez, conseguiu, de fato, priorizar projetos e ter minimamente uma visão de planejamento com médio e longo prazo do horizonte dos investimentos, no federal. E também os entes federais, a própria Caixa, BNDES, começaram a dar suporte para os entes subnacionais na estruturação de projetos. Sim. Você vê as carteiras, BNDES, iluminação pública, resíduo sólido, saneamento e por aí vai. Entendeu? É fundamental esse tipo de coisa. Trouxeram também junto os bancos multilaterais, que houve no passado uma hipertrofia das instituições oficiais do Brasil, né? E houve crowding out em relação à participação dos multilaterais. Hoje trabalham
a 4, 6, 8 mãos. A IFC, BID, o New Development Bank, a CAF. E isso é fundamental para a sinergia de divisão de riscos entre os entes federais, como Caixa, como BNDES e tudo mais, e também na hora da alavancagem de projeto. Porque quando eu tenho uma instituição forte, principalmente de fora, que tem uma imagem internacional também forte, quando ele faz um projeto, fica fácil para ele destinar recursos. É outra coisa. Então, o PPI foi fundamental. E uma coisa que estava meio encostada no governo, começou a ser utilizada para ter maiores ingredientes de planejamento, foi a EPL. A EPL ela estava debaixo do PPI. Quando veio a reforma administrativa no governo seguinte, ela passa para o Ministério da Infraestrutura, né? E logo na sequência ela se junta à Valec e forma a Infra SA. Sim. Hoje o país tem o Plano Nacional de Logística. Poxa, é fundamental. Você tem pela primeira vez, né, nos últimos anos, né, quando fizer, já está saindo o segundo, pesquisa de origem e destino e clareza de propósito de prioridade em função de estudos de passageiros, cargas e tudo mais, para que você possa priorizar esses investimentos dentro de um programa. Então, o PNL, o outro que é o PILP, são programas excelentes. Tem muita coisa a fazer, a evoluir, sem dúvida que tem, mas nós começamos já a ter um horizonte de planejamento. A parte dos projetos, na estruturação, como eu disse para vocês, o BNDES entrando, a Caixa e os multilaterais, melhorou substantivamente os estudos de viabilidade, mitigação de risco entre o público e o privado. No passado, é o seguinte, privado, o teu risco é esse aqui. Não é assim que funciona. Ou senão você pegava o custo médio ponderado de capital, o cara arbitrava e falava qual que ia ser a taxa de retorno do privado. O sistema de preço e o capitalismo não funciona assim, né? Isso é uma coisa que, efetivamente, as mesas de negociação melhoraram muito, as discussões, a forma de controle do próprio TCU, Maturidade. maturidade. E isso a gente não pode deixar de considerar que é uma curva de aprendizado. Ele não ocorre no momento pontual do tempo. Ele ocorre num processo onde você está formando gente, você está desenvolvendo o projeto, também com os investidores que entraram, foram amadurecendo aqueles que estão aqui, aqueles que vieram de fora também trouxeram sua cultura e acabaram aumentando e dando densidade para esse caldo de cultura que hoje nós temos, que é o nosso programa, né? Você vê aqui, por exemplo, essas taxas de retorno que são realistas, você praticamente, eu não vi nenhum projeto que você tenha tido zero de participação, que não tenha sido rapidamente revisado, acolhido as críticas, relicitado e resolveu. Sim. E nenhum projeto, como ocorreu no passado, aonde você tinha objetivos, por exemplo, de investimento, logo no início do projeto, sem saber o que ia acontecer com a demanda efetiva. Então, hoje a gente tem nos projetos os gatilhos de investimento, né? Para você não sofrer os problemas que ocorreram no passado, aonde você investia sem ter a necessidade de investir, porque estava no contrato e no seu compromisso. Então, isso mudou muito. Essas regras de renovações das licitações, a criação da CSEX, consenso no TCU, espetacular, nós estamos conseguindo. Efetivamente, aquele que aceitou as regras e topa tocar adiante, mas para ele tocar adiante vai passar por um processo que, se outro quiser fazer e tocar adiante em condições melhores que ele, pode tocar. Então, é algo que está num sistema competitivo, não tem nenhum tipo de protecionismo ou vantagem
indevida para aquele que está conduzindo o projeto. Então, isso é realmente o cerne daquilo que fez o programa evoluir, desde planejamento, critérios, estruturação de projetos, com tudo que foi dito, e uma questão que é fundamental: nós mudamos o padrão de financiamento. O que é mudar o padrão de financiamento? Aqui eu vou deixar com vocês. Se pegarem o Brasil, vamos falar no pós-30, que entrou a sua industrialização com recursos externos. Não tinha nenhum mecanismo de poupança interna, não tinha mercado de capitais. Na década de 60 não continuou muito diferente. E sempre o país crescia, aí ele estourava balanço de pagamento, gerava surto de inflação interna e parava o crescimento. Então vinha num programa de substituição de importações que era stop and go. Você substituía a importação, enquanto você não atingia, você estava importando muito no seu crescimento, aumentava o seu endividamento, você quebrava no balanço de pagamentos e era o Estado que estava investindo praticamente e gerava inflação. No último ciclo que nós tivemos, nós abusamos demais, algo que a gente já tinha começado a trabalhar na década de 70, no segundo PND, que a década de 70 você pegou recursos externos, ainda no final do crescimento dos petrodólares, e tinha BNDES. Então, você tinha recurso externo e BNDES. O que aconteceu, veio 79, o segundo choque do petróleo e a taxa de juros, você tem um aumento na sua estrutura de dívida de 20% real. Eu gosto quando você fala, não, mas o pessoal do segundo PND não previu. Claro que não. Lógico que não. Nem o pessoal que fez o segundo PND e nem ninguém em qualquer lugar do mundo. Então, você arrebentou as contas externas do Brasil. E uma coisa que fez o país sair disso foi justamente ter criado uma estrutura de investimentos em infraestrutura que dava geração de resultados comerciais, como a siderurgia, como a indústria de alumínio, como a parte de mineração. Se não tivesse feito aquilo, mas eu não teria aquele endividamento que eu tive. Você teria sim, porque ele não era só bens de capital. Você tinha na sua balança comercial em 74, era assim, 1/3 que você importava era bens de capital, que era um ciclo que veio crescer com a substituição de importações na década de 70, 1/3 petróleo e 1/3 o resto. Se você toma um tiro daquela magnitude nos juros e no petróleo, você ia também sofrer o que o diabo amassou do pão, entendeu? Então, ali realmente foi um choque inacreditável, tanto é que você vinha desde pós-guerra crescendo a média de 7 e pouco ao ano, e 81 e 83 você tem PIB negativo. Bom, mas passando isso, no último ciclo, a gente praticamente nem recurso externo, apesar da taxa de juros internacional baixa e ter reserva cambial, foi utilizado. Foi basicamente BNDES com transferência do Tesouro. E isso acabou gerando problemas para o BNDES, sim, chegou a quase 400 bilhões a preço de hoje no seu orçamento, e aquela história, cresceu demais. Os técnicos estão executando os programas de prioridade. Aí começam as críticas. Olha, fez o Porto de Mariel, olha, fez não sei aonde, olha... Poxa, o técnico recebe aquilo e tem as garantias da União para dar o financiamento, ele concede. E, no caso Intela, nós mudamos aqui essa questão, porque hoje nós temos uma estrutura de fomento do BNDES que volta a funcionar, porque ela saiu de cerca de 400 bilhões, ou pouco menos que isso, e veio para 70 bi. O BNDES, em 4 anos e meio, devolveu cerca de 840 bilhões para o erário. E praticamente estava sendo utilizado para fazer superávit primário. O Banco de Fomento não é para se utilizar para fazer superávit primário.
né? Não existe precedente no mundo. Não é para distribuir dividendo para esperar primário. Ele tem que desenvolver segmentos que são importantes, onde a ação do Estado é importante. Bom, nesse caso aqui, hoje o BNDES está voltando esse ano a 140 bilhões. E com detalhe, não com o subsídio que tinha no passado da TJLP, foi criada a TLP. Eu acho, de novo, que a gente saiu de um patamar muito baixo de taxa de juros e foi um patamar muito alto. Aqueles que eu chamo os mais ortodoxos, não, tem que ter taxa de mercado. Poxa vida, então faça um leilão de spread do FAT e entrega para o setor privado tocar o BNDES, não é? Banco de fomento é banco de fomento, não é para estar disputando taxa com a banca privada. Até porque você pega seus investimentos de 25, 30 ou até mais, que a banca privada ela pode financiar a estrutura do funding dela um duration de 5 anos. Né? Então, são coisas diferentes, Então, esse ciclo nós temos o BNDES voltando, você tem a emissão das LCDs para o fundo de BNDES, que faz ele sair um pouco da TLP, Ele tem o Fundo Clima das emissões de bonds do Tesouro no exterior, que também coloca um recurso ali, uma taxa diferenciada, e também o Programa de Inovação, isso sim, como tem em qualquer lugar do mundo, inovação, o nome já diz, nem sempre dá certo. Né? Então, o setor público que entra. Foi assim nos Estados Unidos, é assim na Inglaterra, é assim na Alemanha, e onde quer que você vá, funciona desse jeito. E articulação dos bancos públicos, BASA, BNB, dos fundos, trabalhando nisso, e nós temos também com os multilaterais. Então, recursos de fomento, nós estamos bem. O que está faltando, no fundo, na parte de fomento, é recursos da União. Aí, ao contrário, o que teve demais da outra vez, aqui você tem uma fragilidade. Mas, mesmo assim, melhorou em relação ao método. O outro ponto importante são recursos externos. De novo, poxa, você tem 350 bi de reservas cambiais. Se eu tenho hoje condição de fazer atratividade dos recursos lá fora, agora ainda mais com a queda de juros nos Estados Unidos, eu tenho estrutura de projetos que são absolutamente boas como atratividade para esses investidores. O Brasil tem um dos maiores programas de infraestrutura do mundo. Sim. E hoje tem programa. Não é, olha, projeto tal, que o cara discutiu ali, tomou 2 caipirinhas e um Negroni, agora temos um projeto. Não é isso, é coisa diferente. Nós ali com o Livro Azul demonstramos projeto por projeto como é que estão essas coisas e acompanhamos. Então, é atratividade, você tem planejamento, né? Mas as nossas organizações, a segurança jurídica. Ora, acho que o único país hoje que tem segurança jurídica é a China, por razões óbvias, né? Presidente, eu queria... Eu só vou completar aqui. Recurso externo, então, tem esse programa Ecoinvest do Tesouro, que dá segurança de risco cambial. Tem vários elementos aqui, tem um blended finance, liquidez cambial, proteção, mas isso é fundamental para a captação externa, que não teve no ciclo anterior, que foi basicamente o BNDES. E temos reserva e temos condições de mitigar risco cambial. E, por último, não menos importante, a questão do mercado de capitais. Então, a hora que você aumentou demais a TLP, o que aconteceu? O setor se deslocou para a debênture incentivada. Uhum. Você tem ideia, o ano passado a debênture incentivada foram 135 bi, maior do que o orçamento do BNDES. Então, nós ainda vimos que tínhamos um espaço importante na questão do mercado de capitais, porque essa debênture incentivada, o tomador é a pessoa física. O grande investidor para a infraestrutura, como é na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, são os fundos, o investidor institucional, os fundos de pensão. E é isso que a debênture de infraestrutura ela pretende alcançar. Ela já foi aprovada, está sendo regulamentada, e essa não foi e nem será mexida, e é uma nova etapa para a gente conseguir financiar
aquilo que a gente viu de 750 bi, que mesmo não chegarmos a 4, 5 anos aos 500, a gente precisa ter a estrutura clara que a gente tem funding para chegar. Então, por isso que a gente lutou muito para que não fossem retirados os incentivos das debêntures de incentivados. Ótimo. Eu ia para um outro ponto, mas como o senhor tocou Mas eu sabia que isso ia, por isso. na questão das debêntures, tá em discussão no Congresso, né? Pelo que o senhor está discutindo, já existe um indicativo do relator que as debêntures incentivadas de infraestrutura não serão tributadas. Olha, não só como ontem ele deu uma coletiva, né, reforçou isso. Eu tive na audiência pública, tive condição de conversar com ele também, e ele estava realmente convencido da importância do instrumento e que não poderíamos mexer. E depois de tudo que passamos com Lava Jato, e vocês vejam essa curva aqui, que a gente ficou praticamente numa situação de vale. paralisação. Sim. E estamos reagindo à Lava Jato com novos players, retomando capacidade das construtoras, que é um capítulo importante, que eu acredito que vocês vão tratar disso aí também, mas nós não poderíamos passar sem fazermos o que era necessário, de manter esses incentivos para debêntures, com o risco da gente começar a paralisar um ciclo virtuoso num segmento que é vital, seja para a competitividade, seja para a transição energética e demais questões que são fundamentais, como o saneamento. O presidente, dentro dessa expectativa que o senhor tem citado como uma fase de ouro, né, do investimento em infraestrutura no nosso país, quais são os próximos desafios que você entende, né? O que a associação está pensando em termos de apoio, principalmente nessa preocupação que a gente vê no mercado de mão de obra, de insumos, de fornecedores, para conseguir manter esse crescimento que o mercado está demonstrando? Não, muito boa pergunta. Só tenho um passo que eu vou voltar, Claro. Porque ele pode, antes mesmo da mão de obra, que venha a ser um problema mais sério do que já começou a ser, que é a questão de você. Quando tem uma estratégia de desenvolvimento, ela só funciona se as suas prioridades tiverem alocação de recursos adequada à sua realização. A materialização de qualquer programa de prioridades que são dadas pelo governo, por exemplo, os projetos do PAC, a Nova Indústria Brasil, a taxonomia da questão da transição energética, veja bem, isso é real? Do ponto de vista conceitual, sim. Nós temos uma política industrial moderna, baseada em missões. A economista fantástica, Mariana Mazzucato, participou com sugestões do programa. Nós já desenvolvemos a estrutura das cadeias produtivas que precisam ser acionadas. Os órgãos estão funcionando, ainda de uma forma um pouco assimétrica. Anda um projeto aqui, outro lá, tal. Mas o que nós precisamos é efetivamente, quando eu ouço falar, mas o PAC não anda. Eu falo, você viu o recurso no orçamento? Não viu. Esse ano aqui, nós temos, o que passou, 20 bi em investimento do que a gente chama estrutura que atinge aqui, fora energia. Quanto que nós temos de emendas constitucionais? 50 bi. 58. Sabe o que significa? É que você está completamente com o seu orçamento desarticulado das prioridades de médio e longo prazo. Mas isso é tão óbvio. Tá certo? E eu vejo falar muito pouco disso. Pô, eu fui diretor do Tesouro na montagem do Tesouro. Eu fui diretor do BNDES, de infraestrutura e de planejamento. Isso, o cara chega para mim e fala, olha, você me desculpa, você não tem um programa, você tem um desejo. Programa, eu vou verificar se tem ou não tem, na materialização financeira do orçamento. Se o orçamento não reflete o que está no programa, não vai. E é isso que a gente tem chamado a atenção. Então, esse, para nós, é um ponto fundamental. Eu não consigo entender
como, dentro de uma estrutura fiscal que tem fragilidades, você pode argumentar, e faz todo sentido, não, por que está a Previdência vinculada com o salário mínimo? Por que eu tenho renúncia fiscal grande de quase 700 bi? Eu concordo com tudo isso. Tem programa social, tal, que... Tudo bem, vamos discutir. Agora, vem cá. Se a gente tem tamanha fragilidade fiscal, como é que eu pego e aloco 58 bi para emenda parlamentar, meu irmão? Conta para mim essa história. Não são 5 milhões, 5 bi, nem 5,8 bi. São 58 bilhões. Eu nunca vi uma estrutura, porque para mim não é parlamentarismo, não ser brasileiro, é presidencialista, né? Porque às vezes conversa com alguns parlamentares e falam, não, mas o parlamento aqui tal, é a casa do povo. Uma coisa é você ser a casa do povo e desempenhar seu papel de legislativo, porque o nosso sistema é presidencialista e o presidente também foi eleito pelo voto direto. Então, o programa dele, que é prioritário, cabe ao legislativo estabelecer os contornos de maneira adequada para fazer aquelas prioridades se materializarem. E não aconteceu o que a gente já viu de emenda parlamentar que vai para a prefeitura, né, de um município nobre para fazer recapeamento de asfalto do condomínio mais caro da cidade, onde mora o legislador que conseguiu a emenda. Então, esse tipo de coisa que não pode ter, né? Agora, não é porque tem uma série de outras coisas para discutir, é que eu vou deixar passar 58 bilhões. De novo, não existe plano estratégico de desenvolvimento se você não tem uma consistência clara no seu orçamento. E o nosso orçamento é uma peça de ficção. E pensando nesse cenário, que não parece se alterar nos próximos... A gente vai ter um ciclo eleitoral agora, mas não se parece alterar esse espaço do Congresso, da Câmara, principalmente no orçamento. Como que você vê de uma forma realista que a gente consegue resolver esse problema? Será que uma maior interlocução para que essas emendas não sejam direcionadas de forma sem critérios, etc., e conversem com o plano do governo? Você acha que isso é possível, pensando na realidade? Não, eu acho que é o seguinte, se estamos num sistema democrático, Estado Democrático de Direito, eu sou representante de um setor produtivo da maior relevância, né? Eu não sou representante de um setor que acabou de sair da Lava Jato. Minhas empresas têm faturamento de mais de 1 trilhão. E a gente vai falar o que precisa ser dito. Eu não tenho nenhum tipo de constrangimento de ligarem e falar, olha, você está falando... Eu falei, vou continuar falando e vou aumentar o volume. Tá certo? Porque eu estou aqui para fazer isso, né? Esse canal que vocês deram aqui, eu faço isso com a maior satisfação possível como representante da sociedade civil do setor produtivo. É simples assim. E falo em qualquer instância, porque isso é um absurdo. São 58 bi. Repito, eu mexeria também em várias outras questões para gerar condições de fazer investimento. Seja a questão da vinculação de saúde e educação, seja, como eu falei, desvinculação disso, daquilo. Agora, se é uma coisa... Não, mas está vendo já, tem que mexer naquilo, tem que reduzir gasto corrente. Se você verificar gasto corrente só de mão de obra, tirando os penduricalhos do judiciário e do legislativo, a nossa mão de obra, durante vários anos, está praticamente a mesma coisa. É por isso que a máquina está esfarrapada. Então, indo à sua resposta, eu não podia deixar de falar dessa questão estrutural. Perfeito. A outra questão estrutural que a gente precisa resolver é a questão que uma coisa está ligada à outra. Agências reguladoras. Eu não posso dar à agência reguladora trabalho de 2 vezes mais do que ela já tinha, reduzir o seu orçamento e querer que execute de maneira adequada. Se eu tenho um programa sério e estamos falando o que precisa ser feito, eu não posso cortar
Orçamento de agência reguladora. E uma das coisas que estava no corte, nós trabalhamos para que fosse revertido, até as agências foram lá no Senado tudo falar, ia cortar 300 milhões das agências reguladoras. Eu tenho 58 bi de emenda parlamentar, você vai cortar 400 milhões que está tocando os maiores programas do país. E some-se a isso também a depauperização do IBAMA. Você não faz projetos dessa natureza, agora aprovou um novo projeto de lei, a gente está avançando bastante nessa coisa, mas tem que efetivamente dar estrutura técnica, né? Nós estamos na idade da válvula do problema no nosso setor público, você tem que digitalizar. Então, é aí que tem que ir investimento, não nas emendas parlamentares, porque tem emenda para tudo bem, bom, 5 bi, tá bom, 7. Aí resolve o problema do superávit fiscal, né? Que fala o pessoal da Faria Lima. Tá bom esse primário para você, mais 30 bi, você não está fazendo isso e aquilo com o IOF para dar 7? Vamos lá, vamos pegar onde essa coisa está ali, está no orçamento para ser discutido. Então, eu falei da questão das emendas, falei da questão das agências reguladoras e o IBAMA, e aí a questão que você colocou do ponto de vista da velocidade desse crescimento, da quantidade de projetos, principalmente na questão da nossa construção pesada, que sofreu o maior impacto da Lava Jato, e hoje nós estamos sofrendo efetivamente, porque esse setor baixou muito. Hoje você vê até muito engenheiro se formando e trabalhando no setor financeiro. Exatamente. Né? E também você tem outros tipos de ações que o pessoal de renda menor complementa e não aceita também. Você faz uma licitação, tem empresa consultora nossa, fez de 1.400 pessoas de nível mais baixo, veio 300. Nós estamos com o desemprego próximo de 6,5%. Menor taxa dos últimos 15 anos. Isso é ruim? Não, não é ruim. Nós temos um problema fiscal? Nós temos, mas não temos um problema cambial. E, para mim, conhecendo o presidente do Banco Central, ele está com o olho do peixe e outro no gato. E ele viu, e a gente havia falado isso em vários seminários, com que fez a taxa de câmbio chegar a 6,5% não foi o fiscal. Porque aí eu falo para aqueles que sabem, não, a questão era fiscal. Então por que ela veio para 5,3%? Melhorou o fiscal? Claro que não, com essa taxa de juros só piorou. Se você pegar a questão do déficit nominal, ele aumentou, vai aumentar quase 1 trilhão esse ano. Que graça tem você fazer um superávit primário de 50 bi? Não é isso. E você não tem problema para fazer emissão da dívida e suportar. O André Lara Rezende fala isso e sempre coloca com muita propriedade. Pessoa, para mim, os nossos melhores economistas, né? Inclusive um dos pais do real, entendeu? Mas os ortodoxos não entendem que a vida não funciona do jeito que eles querem, que com essa taxa de juros ninguém vai a lugar nenhum. Então, nós estamos fazendo programa na construção pesada, criamos um comitê específico, criamos grupos de trabalho para a questão de tratamento de mão de obra, de revisão de processo, trazer iniciativas de maior eficiência para as construtoras. Nós estamos trabalhando firme nisso, nós temos clareza que isso realmente é um gargalo e é onde que precisamos dar maior atenção. Ótimo. O senhor mencionou dentro da estrutura da ABDIB sobre a entrada de seguradoras, né, e etc., de mitigação de risco e outras questões. Uhum. Como que você vê que a gente teve tragédias recentes, né, Rio Grande do Sul, teve até aqui em São Paulo, São Sebastião também. Uhum. Como que você vê que esse debate ele está caminhando? Você vê que ele já está maduro? Já existe consensos em relação a isso para novas concessões, novos contratos? Olha, eu acho que do ponto de vista da consciência do tema, se avançou muito, né? Infelizmente, por questão de Uma ou tragédia. 2 casos concretos de tragédias efetivas, mas isso, sem dúvida, abalou. Então, muito tem se discutido sobre isso. Nós temos, inclusive, dentro da entidade, um comitê de sustentabilidade, tem um comitê para tratar dessas questões
referentes à questão de seguros e tudo mais. E estamos avançando, estamos trabalhando para que isso, toda a parte de infraestrutura resiliente, né, é absolutamente fundamental, e as nossas empresas de engenharia, elas têm expertise, nós temos não só construtoras também de fora, empresas de engenharia de fora, grandes concessionários de fora, está todo mundo focado nesse tipo de assunto, porque ele afeta não só projeto em andamento, recentemente deu um tufão aqui em São Paulo, né? Então, certamente essas coisas têm que fazer parte da agenda e a gente tem se preocupado muito com isso. Temos até com a CNSEC, vamos fazer lá na COP30 um workshop específico para tratar de seguros, de infraestrutura resiliente e coisas do gênero. Presidente, acho que indo para a minha última pergunta, a infraestrutura pode ser alavanca para a reindustrialização do Brasil? Olha, ela tem que ser, porque se não for, porque é o seguinte, a infraestrutura ela tem que puxar o crescimento por várias razões. Primeiro, por conta do déficit que nós temos em vários segmentos. Isso gera demanda deprimida e perspectiva de retorno para os investimentos. Agora, eu não posso deixar faltar recurso para esse investimento ocorrer e também, por outro lado, eu não posso deixar de fazer o que estão previstos, os são previstos tanto na Nova Indústria Brasil como no PAC. O PAC fala da questão energética, da transição, da questão do conteúdo local. Nós estamos acompanhando o conteúdo local? Só estou dando dinheiro de órgão público, não tem problema nenhum eu pedir conteúdo local, como faz qualquer país do mundo. Os Estados Unidos faz isso direto, né? Então, aqui tem que fazer também. Eu quero saber, nesses projetos que estão saindo, qual que vai ser o nível de conteúdo local que vamos ter, né? Sim. Veja, recentemente nós fizemos uma coisa e estamos pagando caro. O que foi? Acertadamente, a gente vislumbrou a capacidade do país em desenvolver fontes renováveis, eólica e solar. Só que a gente deu subsídio da pior maneira possível, não expresso no orçamento, subsídio cruzado, onde você tirava daquele que tinha demanda cativa da energia, que é a menos favorecida, e dava para quem estava tocando os projetos novos. Nós cansamos de falar, olha, não renova, foram e renovaram os incentivos. Conclusão, nós temos excesso de energia, né, lá no Nordeste. Ora, se você está fazendo um programa dessa natureza, você tem que ter uma visão sistêmica. Olha, eu posso gerar, né, porque já fez errado prorrogando os incentivos. Vai gerar excedente de energia. Então vamos aumentar o investimento em transmissão. Sim, mas eu estou fazendo a transmissão de uma energia que é intermitente. Eu não tenho... Cadê minha energia da base para segurar essa coisa? O que poderia ter sido feito era você ter um trabalho com os países vizinhos de fazer o tratamento desse excedente de energia. Você poderia ter aproveitado isso que teve dessa geração para você ter feito algum polo industrial ali e não precisar fazer essa transmissão que o nosso sistema interligado deve ser o melhor e o maior do mundo, é uma coisa maravilhosa, tá certo? Agora, só que a gente vai estar gastando, pelo que saiu de licitação dos 2 últimos 3 anos, quase 100 bi, né? E alguém vai ter que pagar essa coisa aí, né? Então, agora, e por último, não menos importante, nós repetimos o mesmo erro que fizemos quando privatizamos ali a Telebrás. Nós não desenvolvemos a cadeia produtiva local. Então, painel solar vem tudo de fora. A gente estava com estruturas fortes para desenvolver as torres de eólica. A GE deixou de fazer isso, a Siemens também. Então, essas coisas, se você não tem sinergia, você tem programa, mas ele acaba
não funcionando. Agora, isso está claríssimo na NIB e está claríssimo no PAC, tá certo? E aí a gente tem que efetivamente cuidar desses reflexos da resiliência, da transição energética, porque a gente tem espaço para entrar no mercado internacional e ser um player importantíssimo, e efetivamente cuidar da nossa indústria local. Mas para isso, para que eu tenha os programas de infraestrutura andando, que deem a demanda para que eu desenvolva essa indústria, eu tenho que articular o incentivo fiscal e creditício junto com a questão da demanda, porque com a demanda a indústria responde. Agora, se a gente faz stop and go, ninguém vai fazer uma unidade para você usar 6 meses, 8, e depois cair no vazio. Presidente, acho que a gente está caminhando para o final. O senhor comentou até na nossa conversa antes de começar a gravar que vocês têm números atualizados tanto da projeção de investimentos para 2025, tanto que é esperado para 2026. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho. Pois não. Nós aqui fizemos uma primeira estimativa. Nós, a preço de 2024, nós tivemos um valor de 260 bi, aproximadamente. Para 2025, ainda estão em valores nominais, nós estimamos chegar a 280 bilhões. Se você tirar cerca de 4% de inflação, qualquer coisa assim, você vai ver que é um crescimento real que não é relativamente grande, mas pelo menos você não reduziu. O que reduziu, o investimento privado, ele saiu de 212 para 234, mas o público, que vinha de 52 bi em 23 para 48 bi em 24, a gente está estimando que ele vem para 45 bi em 25, e em termos nominais, a partir de 2024. Significa dizer que é uma queda jamais significativa. Aí vem a questão de emendas, tá certo? E o pessoal critica o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal não está errado. Ele criou uma armadilha inteligente, que se você não pegar e não cuidar de outras despesas, que eu chamo alienígenas, você vai estar ou não cumprindo, ou você vai estar sacrificando demais o investimento, que nem o teto fazia. O teto, ele vinculava os principais itens do orçamento, engessado, então você não cortava nada no corrente, nos programas, e cortava no investimento. É simples, não dói para ninguém que está lá escrevendo, só dá na sociedade, né? Então, aqui, eu falei de 280 nominal para 25, e na mesma moeda, para 2026, ele chegaria a 300 bilhões. Que aí seria o maior valor da história, né? Seria o maior valor da história. Esses 2 anos, não só o 25 como o 26, ultrapassariam ainda para nós levemente, mas estariam acima do pico de 2014. Ótimo. E aí, só para complementar, você já tinha comentado do setor de saneamento, mas esses resultados, quais são os principais setores que estão puxando, além do saneamento? O que estão puxando, principalmente a parte de transportes, né? E transportes, nós temos aí o programa rodoviário que em andamento com bastante investimento, nós temos o programa de mobilidade urbana nos estados aí que estão andando. São Paulo, por exemplo, está com 4, 5 projetos enormes, como outros projetos também, tem Minas, tem no Paraná, tem no Mato Grosso andando também. E na parte do saneamento, nós vamos ter, a partir de 25, já uma pequena queda em função do excedente dos investimentos gerados lá em eólica e solar. Nós achamos que deve cair um pouquinho o investimento em energia em 2025. Então, esse aqui praticamente é o quadro que a gente tem para o futuro, e sempre, principalmente aqui no saneamento, a energia elétrica é praticamente tudo privado hoje, entendeu? Com o predomínio do capital privado. Mas, repito, não é porque temos atratividade que temos que avançar com o capital privado
que a gente pode esquecer a importância que tem o setor público na infraestrutura. Porque, como você Perfeito. falou, para chegar nos 240 a mais do que a gente está... Eu tenho, por exemplo, eu preciso mudar a minha matriz de transporte. E eu só vou conseguir fazer isso a hora que eu entrar de uma Perfeito. maneira disruptiva no modal ferroviário. E a gente passa mandato, entra outro, e a gente não muda. Por quê? Porque você tem 58 bi de emenda agora. Eu não sei por que eu repito constantemente 58 bi, parece que é uma coisa, né? Mas eu acho que tem até algum tipo de trauma, de pesadelo, alguma coisa assim, com esse tipo de coisa. Mas o fato é, gente, que a gente, como eu disse para vocês, a gente tem melhor estruturação de projeto, nós temos bom planejamento, nós temos boas estruturas reguladoras. O único projeto, o setor que está desarrumado, a meu juízo, é ainda a parte do setor elétrico. Essa questão do subsídio cruzado, esses pontos de excesso de oferta, com problemas sérios aí, você não fez a vinculação com a indústria para ter adaptado, então é uma coisa importante, é enorme o programa de valor de investimento, é o maior de todos, mas está faltando aí uma melhora na regulação. Ajuste. Então, nós avançamos na estruturação, no planejamento, na estrutura de funding, tá certo? E o último, que eu não cheguei a falar com vocês, mas está aqui, que a gente colocou, que é a agenda legislativa, como ela andou, né? Nós, de 2024 até 2025, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leis que foram aprovadas para a infraestrutura. Temos coisa a avançar? Temos. A consolidação de PPP e concessões, que é o PL 7063, a questão de competências do licenciamento ambiental, o 2159, esse aqui já andou, esse já andou. E tem as diretrizes para a mobilidade urbana, que é criar o órgão de regulação, que a 4881 é fundamental. Você não pega que nem com as cidades da grande São Paulo, né? Você tem Osasco, tem Guarulhos, você tem que ter um órgão para dar uma disciplina e interagir com esses sistemas de transporte, como tem que ser feito também para questões específicas de saneamento. E é isso, mas em 2 anos nós avançamos muito, que é uma outra questão que a BDIB trabalha muito em relação a essa questão legislativa. Então, eu passo a vocês fazerem bom uso disso. Queria agradecer ao Maurício pela condução de mais uma entrevista. Maurício, Muito obrigado. bom, né? Muito bom. Agradeço o convite e à disposição, André. E agradecer ao presidente. Acho que a gente passou por muitos temas, por tudo que precisava falar. E aí, se o senhor quiser deixar uma mensagem final, o espaço está aberto. A mensagem final é uma mensagem de otimismo, porque não se chega nesse patamar que nós chegamos, e ainda o país está com reservas cambiais, nós estamos falando de inflação que não chega a 5%, então não é o caos. E conseguimos estruturar um programa da maior relevância do ponto de vista para uma estratégia de desenvolvimento, né? Agora, tem coisas para se acertar? Sem dúvida que tem. Nós temos que ter, entre nossos poderes, uma maior articulação, nós temos que ter, efetivamente, mais condições de trabalhar essa questão fiscal, que é uma questão de economia política. Tem que ser discutida, faz parte, é natural da sociedade. Agora, não porque qualquer uma coisa que mexe, ou vai ferir fulano ou beltrano da linha A ou da linha B, aí eu faço um puxadinho e crio mais uma exceção, né? Assim não vamos a lugar nenhum. Essa aqui é a grande questão que é colocada, mas eu acho que a gente tem bons programas, bons projetos, programas gerais, né, que nem Nova Indústria Brasil, que nem o que temos na infraestrutura, a transição energética e tudo mais, e, obviamente, eu sou otimista sobre as perspectivas, principalmente com a infraestrutura puxando a indústria e tratando da transição energética.
Então, eu queria agradecer aí o convite. Um Maurício, prazer. André, muito obrigado aí pela oportunidade e desejar aí sucesso ao exame e conte conosco naquilo que depender do nosso conhecimento e da infraestrutura, nós estamos aqui para ajudar. E agradecer você que nos acompanhou até aqui. Como eu sempre falo, curta esse vídeo, compartilhe com amigos, familiares, pessoas do setor da infraestrutura. Acesse o site da Exame, a gente tem uma editoria dedicada para as notícias de infraestrutura e até o próximo episódio.